Olá pessoal, tudo bem? Ontem eu fiz um vídeo sobre o ChatGPT auxiliando na programação, na construção da linguagem para programar no Arduino Uno. E me senti na obrigação de fazer um vídeo hoje para falar um pouquinho disso que eu dormi ontem e acordei pensando que tinha que passar essa informação para vocês. Como professor, é importante essas ferramentas que vêm para transformar o mundo, que são elaboradas, mas a gente tem que saber aproveitar. E como professor e como uma pessoa que já caminhou aí por um tempo nas tecnologias, tanto na eletrônica, elétrica, automação industrial, cinema, caminhei um pouco também, eu vejo que nós não podemos deixar de estimular a nossa máquina que é o nosso cérebro. Então, elas são ferramentas para auxiliar, mas a gente não pode ficar dependente delas, até porque nós precisamos ganhar, ensinar para a gente, né? Nós precisamos ganhar essas sinapses e precisamos ganhar essas competências e desenvolver habilidades. Uma porque não é só o final que importa, e sim também o caminhar. Então o caminhar é muito importante, tá? E vocês viram que a ferramenta, ela lhe auxilia, mas ela não vai dizer o que é o certo, o que é o errado, o que é bom, o que é ruim, porque isso é muito subjetivo de cada um. E nós temos essa competência humana. Então é importante utilizar as ferramentas, mas não deixar também de fazer as coisas um pouquinho do modo mais simples, para a gente melhorar as nossas cognições. Então, como professor, o que eu costumo falar para os alunos, né, eu explico muitas coisas em quadro e falo para eles, não fiquem tirando foto. Esse tempo de copiar é importante, porque o copiar você está alimentando o seu cérebro a desenvolver uma percepção espacial, uma percepção de imagem. Senão você copia aquilo, você está falando, se você simplesmente tira uma foto, você está falando que aquilo é passageiro para a sua memória. E assim como o computador, a gente tem a memória, que ela é para cálculo, digamos assim, e uma memória que é onde vai ficar. Então, se realmente você não utiliza ela, você não desenvolve, é que nem uma musculatura. Ele vai achar que não precisa isso, tá? Então, usar essas ferramentas agora, para mim, é muito bom, porque já tenho essa parte desenvolvida. Utilizo muito, faço cálculo, escrevo, gosto de ler livros. Então isso acho que a gente não deve parar, tá? Outra parte importante é você faz o exercício, faz na mão, desenvolva também sua coordenação motora. Então, senão, a gente vai ficar naquele uso e desuso, que é uma coisa preocupante, tá? Vou dar um exemplo, né? Porque a gente tem a máquina, desenvolveu o teclado, que as crianças não precisam mais desenvolver a coordenação motora da sua escrita. Até porque a finalidade não é só a escrita, a finalidade é coordenação motora, é percepção, é sensibilidade. Então tudo isso, isso precisa ser desenvolvido. E nesse caso aqui na programação também, você precisa errar, você precisa digitar errado também para verificar, porque senão quando o programa dá um erro, se você não passou por essas percepções de corrigir, não tem ponto e vírgula, digitei errado, declarei uma variável que não está, como é que você vai pegar às vezes um programa para corrigir e vai conseguir fazer com que ele rapidamente seja corrigido? Aí você vai jogar numa inteligência artificial, vai demorar mais. Então nós temos essas percepções de conexão. E também eu digo assim, mais uma vez, não é nem questão... A questão é o seguinte, não importa o fim só, e sim o teu caminhar, a tua felicidade, até a forma de você conquistar as coisas. Então utilize as ferramentas da melhor forma possível, elas são importantes, mas saiba que você tem aí um computador muito feroz dentro da sua cabeça,
você também tem os outros sentidos, não é só o visual. Você tem a memória motora. Quem toca instrumento sabe. Muitas vezes ele não lembra sem pegar no instrumento. E quando pega a parte motora, ela vai sozinha. Então ela é importante. Dormir também é importante, dormir bem. Porque dormir é onde a gente está fazendo as conexões neurais. Eu vi um vídeo nesses tempos, que até um outro professor falava, e é bem isso, que dormir a gente não descansa. Descansar, você descansa na cadeira. Dormir é onde você tem a maior atividade cerebral, porque se você olhar até no eletroencefalograma, você vê ali que depois que você atinge uma estabilidade, você começa a dormir, ele começa a descer um pouco, depois quando você entra acho que no REM ou no sono, você freneticamente, aquele cursor ali do eletroencefalograma fica doidinho, digamos assim, né? Porque é onde você está fazendo essas conexões. Eu queria dar um exemplo que é importante. Como o nosso cérebro é rápido e aí você precisa desenvolver essa musculatura, e é que nem numa academia, não adianta você começou hoje colocar um peso forte que você vai se arrebentar tudo. Então você tem que ir aos poucos melhorando isso, colocando pesos maiores. E como que você faz isso no estudo? Você vai lendo coisas mais simples, depois você vai procurando coisas mais complexas, a parte da matemática, e vai embora. Então, por exemplo, assim, o que você faz quando eu falo assim, 126, 20% de 126? Você vai lá numa maquininha, a gente já faz muito rápido isso, né? O que é 20? Você dobra e tira um zero. Então, quanto que vai dar? 252, tira um zero, 25,2. É muito mais rápido. Isso, claro que ainda, para falar, demorou, mas isso eu faço instantaneamente. Essa conta, não preciso de um computador para fazer. Isso a gente tem que desenvolver, porque no nosso mundo a gente precisa às vezes decidir muito rápido. Você não está sempre sentado direto num computador, você não precisa ficar toda hora com o celular. Às vezes uma conta, uma percepção, algo que você está em outro local, né? Esse é um exemplo. Você consegue decidir muito rápido as coisas, né? O esporte mostra isso. Então, mais uma vez, pessoal, utilizem da melhor forma possível essas ferramentas. Não deixem de fazer no modo simples, tá? Não deixem de fazer as coisas mais no modo tradicional também, porque é importante. Se realize com as suas vitórias, aprenda com as suas derrotas e vamos em frente estimular esse computador mais importante que é você. Valeu, pessoal, um abraço, um beijo e até mais.